Fala, Grêmio, está tranquilo? Eu sou o Guto Benner do Onde Estiver o Grêmio, endereço do blog de informações do canal, estão sempre nos cantos de cima do vídeo. Lá no final, se gostou, deixa o like, faz a inscrição no canal, compartilha o vídeo com quem tu quiser. Vamos lá. Eu não vou nem explicar para vocês por que eu sumi aí esse último mês, tá? Basta eu dizer que eu consegui a minha liberdade agora, na sexta-feira. Fiz a minha mudança, eu continuo meio acampado aqui no meu canto, não consegui ainda nem mesmo verificar como é que eu vou remontar as coisas aqui, mas isso não é o problema é que faz 20 e poucos dias desses 30 que eu estou me incomodando para entregar, ou estava me incomodando para entregar o apartamento que eu alugava. Como eu disse, não vale a pena. Passou o estresse, então agora a gente está voltando. Na verdade, eu nem poderia estar retornando, porque eu continuo, essa confusão toda atrasou a minha graduação, eu não consegui botar em dia ainda. Mas, em consideração ao pessoal que sempre acompanhou o canal, vamos fazer as coisas do jeito que dá. Então, a gente retoma a partir de hoje. E retomamos num momento bom. E vejam, aqueles corneteiros que aparecem por aqui, volta e meia, precisa ter interpretação de texto, tá? Volto num momento em que a gente teve uma boa derrota no domingo, tomando uma lambada do Bahia, 4-0 fora o baile, porque foi um baile. E por que eu estou dizendo que foi uma derrota boa? Porque vejam, eu abandonei o canal, mas eu continuava acompanhando o Grêmio, eu dava jeito de assistir os jogos do Grêmio, dei jeito de assistir os jogos do Grêmio, assisti os jogos, e depois que eu me livrava, porque voltando para a choradeira do início do vídeo, teve mais de um dia em que eu fui lá trabalhando até às 11 horas da noite, trabalhando com o pessoal que eu contratei ali para fazer o serviço lá, e eu pegando junto, entendeu? Para ver se terminava logo, me livrava logo. Mas ainda assim, depois, no fim da noite, eu dava jeito de ver algumas repercussões das coisas, e aquilo estava me apavorando. Estava me apavorando porque, vejam, de novo, eu assisti o jogo contra o São Paulo. E aí eu vou ver as repercussões dos identificados e vou ver a coletiva e eu começo a me apavorar, porque eu cheguei a pensar, eu digo, não, para um pouquinho, tchê. Esses dias eu tô tão louco com esse negócio de entregar esse apartamento que eu simplesmente desaprendi futebol. Porque eu vi o jogo contra o São Paulo, depois do jogo eu vou assistir as repercussões, vou ver coletivo, e o que eu escuto? Que esse Denilson é seleção. Que o time jogou muito bem. Rapaz, nós ganhamos do São Paulo porque encontramos um gol de chiripa e depois um pênalti escandaloso em cima de quem? Do ex-Denilson. Mas assim, ó, tchê, a gente tem que... Por isso que aqui no canal eu acabo me tornando chato.
Porque eu não vejo o pênalti. Eu vejo toda a jogada. E toda a jogada é a seguinte, meu amigo, o pênalti só aconteceu porque o Arthur deu uma barbada para o Edenilson e o Edenilson estava conseguindo perder a bola. Ele estava conseguindo perder o domínio da bola. Nossa sorte é que o zagueiro de São Paulo é mais débil mental que os nossos. A verdade é essa. E aí a gente vai pro domingo e toma a lambada que tomou. E o Edenilson jogou contra o Bahia rigorosamente o que jogou contra o São Paulo. O Pavon virou solução. O Pavon é débil mental. Já falei aqui. O Pavon e o Kike Oliveira tem que ser colocados juntos no time, para uma coisa só, para chamar a ambulância do hospício e os dois estarem no mesmo lugar. Recolhe os dois e leva. São dois retardados mentais. O Pavon, quando é que para cruzar no primeiro pau, ele cruza na bandeirinha de escanteio do outro lado do campo. Quando é para cruzar na bandeirinha de escanteio do outro lado do campo, ele cruza na bandeirinha de escanteio desse lado. O Kike Maçaroca baixa a cabeça e vai indo. Se ninguém avisar, acaba o campo. Parece o Forrest Gump. E isso aí tudo virou solução agora, porque o Mano, que tem 30 anos de futebol, de grandes bosta que tem 30 anos de futebol, rapaz, parou no tempo. Parou no tempo e faz muito tempo que parou no tempo. Porque o Mano, então eu dizia, na sua genialidade, determinou que essas porcarias são soluções. Porque a gente vinha ganhando jogos por acaso. Com muito mais transpiração que inspiração. Contra o São Paulo, o time passou o jogo inteiro fazendo ligação direta e eu ouvi que não fazia mais ligação direta. Mas vem cá, tchê, mas a gente vai brigar com a imagem. Parece o tempo do rádio, lá na década de 70, 60, quando o cara chutava em gol e o narrador dizia, passou raspando o poste. Tinha passado 3 metros para fora, 5 metros para fora. Parece que nós estamos vivendo naquela época. Porque parece que ninguém sabe que a gente está olhando a imagem, a gente está assistindo o jogo. Então o que acontece? A gente está pagando, a gente paga pelas escolhas erradas, mal feitas. Pelas soluções que só são soluções na cabeça do burro de plantão. E vou aproveitar esse jogo de domingo em que a gente tomou 4-0 e eu acho que o Grando no último gol falhou. Falhou por quê? Porque a bola era do Kahneman dentro da área e ele se baseou que a bola era do Kahneman, mas o Kahneman, quem conhece o Kahneman, sabe que o Kahneman vai desistir da bola para ir no contato. Então o Grando tinha que ter saído e se atirado e abafado aquela bola. Mesmo imaginando no mundo paralelo que o Kahneman podia dar um balão para a lateral. Tirar de dentro da área. Para escanteio que fosse.
Só no mundo paralelo, no início da jogada, eu vi que ele tinha desistido da bola para ir para o contato. Porque o Kahneman terminou por causa do VAR, porque ele só joga no contato. Então, mesmo achando que o Groi falhou no último gol, e num jogo que a gente tomou 4, alguém tem dúvida que o goleiro do Grêmio é o Groi? Não é o meu ideal. Acontece que o Grando é melhor que o Volpi. Então tem que jogar o Grando. O Alisson é melhor que o Pavão, tem que jogar o Alisson. E eu não preciso seguir. O Wagner Leonardo é melhor que o Kahneman, tem que jogar o Wagner Leonardo. Então a gente continua pagando por essas escolhas erradas. Por esses verdadeiros absurdos que saem da cabeça do burro de plantão. A verdade é a seguinte. Outra que eu escutei, o Grêmio depois do jogo contra o São Paulo, o Grêmio é favoritaço para pré-Libertadores. Rapaz, o nosso campeonato, e essa é a realidade, e por isso que eu estou dizendo que a derrota contra o Bahia foi ótima. Não foi boa, foi ótima. Porque foi um choque de realidade. O nosso campeonato é fazer mais 9 pontos. E saber que Edenilson não serve, que Pavão não serve, que Kiki Massaroca não serve, que Carlos Vinícius, se for para fazer pivô, não serve. O Carlos Vinícius serve para ser colocado dentro da área. Dentro da área ele dá um apavoro no zagueiro. Dentro da área, fora da área é um pereba. É um pereba. E vejam, eu não estou falando isso como crítica ao jogador. O Jardel também era um pereba, eu canso de dizer isso aqui. Mas dentro da área fazia gol. É o Carlos Vinícius. A culpa não é dele se ele não pode fazer pivô e o técnico acha que pode. E o treineiro acha que pode. Ou alguém vai me dizer, como me disse o Pablo, numa discussão, num debate que a gente teve sobre o Carlos Vinícius, que está em adaptação, que talvez depois que se adaptar possa fazer. Bueno, então tem que fazer depois que se adaptar. Hoje não pode. Então tem que botar dentro da área, que é onde ele serve. É a retomada. Ficou cumprido, mas é a retomada. Voltamos, gurizada. Tá? Amanhã voltamos, amanhã conversamos mais, tá? Um abraço para vocês.